Vamos começar aí essa série de webinars falando sobre automação, né, e rapidez, agilidade em deploys, em pacotes de bancos de dados. Isso é um desafio, um gap muito grande que a gente tem visto nas empresas e nos nossos clientes, tá? Então, a gente tem aí a oportunidade de agregar valor nas empresas no que tange essa parte de scripts de bancos de dados. Vocês podem fazer perguntas, tá? Não durante a nossa apresentação. Vocês podem mandar perguntas no chat, tá? A gente vai ter um tempinho no final da apresentação para ler todas elas. A gente espera conseguir ter tempo para responder todas elas. Se a gente não conseguir responder todas as perguntas, a gente promete que pode responder por e-mail ou num outro momento, tá? Hoje a abordagem aqui vai ser, eu vou passar por uma apresentação, tá? Eu e meu colega Paulo Maluf. A gente vai fazer uma apresentação onde a gente vai abordar alguns temas, alguns desafios das empresas e alguns diferenciais do Liquibase, tá? Posteriormente, se alguém tiver interesse em fazer uma demo ou mesmo um teste prático no ambiente de vocês, dentro de um caso de uso de vocês podem também entrar em contato conosco ou mandar mensagem aqui no chat, a gente agenda essas demonstrações ou esses testes práticos no ambiente de vocês, tá bom? Então, eu vou começar aqui o nosso bate-papo, espero aí que agregue valor para todos vocês, tá bom? Bom, começando, vou passar rapidinho para a nossa agenda, tá? Então, a gente vai começar falando de transformação digital, né? Muitas empresas, ou quase todas as empresas, estão passando, né, por esse momento. Falar especificamente aí de banco de dados, né, no que diz respeito aí aos deploys, aos pacotes, tudo aí que passa num fluxo de desenvolvimento, desde lá a etapa de desenvolvimento até a etapa de testes, homologação, e deploy propriamente dito em ambiente de produção. Vamos aí, obviamente, falar sobre o Liquibase, né? Os diferenciais que ele tem versus outras ferramentas de mercado que tendem a trabalhar, né, nesse sentido. Entrar na parte de automação, né? Com o Liquibase a gente pode fazer uma automação completa de todos esses pacotes aí dentro de um pipeline, de um fluxo de desenvolvimento. Alguns diferenciais competitivos versus outras ferramentas de mercado e alguns modelos de licenciamento da solução, tá? Bom, começar falando de transformação digital, né? Bom, eu não preciso falar tanto a respeito disso, mas para as empresas se manterem competitivas, né? É necessária uma constante evolução e inovação para que as empresas se mantenham, né, passos à frente da sua concorrência. A gente fala que não é nem mais uma questão de competitividade, sim uma questão de sobrevivência, né? E para acompanhar todo esse ritmo de inovação e demandas que vem das áreas de negócio, as empresas estão se adequando, né, entrando na era de transformação digital, focando em novas tecnologias, iniciando o uso de novas metodologias, como metodologia ágil, implantando cultura de DevOps, pipelines de CI, CD, código como infraestrutura, né, e assim por diante. Isso trouxe um peso, uma responsabilidade cada vez maior para a área de TI para conseguir atender todas essas expectativas, né? E aí, quando a gente fala de TI, a gente está falando de todas as áreas ali que estão embaixo de tecnologia. A gente está falando de times de infraestrutura, a gente está falando de times de desenvolvimento, áreas de homologação, pessoal de QA e assim por diante. Então, a TI como um todo busca toda essa inovação para atender a crescente demanda e velocidade da área de negócio, né? Então, e com essa modernização que as empresas buscam, desafios aparecem, né? Aqui, todo mundo que trabalha com dados ou faz parte ali de um fluxo, né, de uma GMUD, de um RDM, sabe que o processo de bancos de dados hoje, na grande maioria das empresas, ele não se assemelha em nada a um processo de deploy de aplicações, né? Enquanto a aplicação, a grande maioria, né, das empresas já possui ali um pipeline todo automatizado, com gerenciadores de código, ferramentas de CI, CD, DevOps e assim por diante, o banco de dados, na sua maioria, é totalmente manual, ineficiente e desconectado, né? Então, existem dois mundos dentro da TI hoje quando a gente fala de pacotes de mudança, né? Existe um mundo de código de aplicação, existe um mundo de código de banco de dados, e esses mundos, na maioria dos casos, o que nós vemos é que eles estão totalmente em uma velocidade, numa direção totalmente diferente, né? O Paulo Maluf, eu vou chamar aqui o Paulo Maluf para agregar um pouco de valor e dar até um depoimento dele. Ele, como
trabalhou em grandes empresas aí como DBA, nessa parte de infraestrutura, ele sempre viveu dentro desse fluxo, e ele era entre aspas, uma vítima aí de todo esse gap de velocidade entre esses dois mundos. Beleza. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Muniz, aí pela apresentação. Acho que quem está em dúvida aí se é Paulo Maluf, meu nome mesmo, é Paulo Maluf, infelizmente, mas não é o prefeito, tá? Então pode ficar tranquilo. Bom, se a gente, analisando aqui a imagem, né, que igual o Muniz falou, né, anteriormente, nós temos dois pipelines totalmente distintos, né? Tem o pipeline ali em cima, ali, onde está em azul da aplicação, e embaixo o pipeline do database, né? Então, enquanto para a aplicação, geralmente existe um pipeline automatizado, onde o desenvolvedor faz um commit, faz o pull request do seu código, aí a partir disso é iniciada toda a cadeia de build, deployment do ambiente, de teste, que é a produção, e tudo isso sendo orquestrado por uma ferramenta de orquestração como o Jenkins ou o GitLab, né, por exemplo. O mesmo não existe de forma alguma ali na visão do código do banco de dados, né, onde o processo geralmente ocorre de forma totalmente manual. Então, se a gente prestar atenção aqui embaixo no processo de banco, né, o que geralmente acontece? Tem um desenvolvedor, o arquiteto de dados ou uma fábrica de software, ela abre um ticket, uma task de mudança para o DBA. Essa task geralmente tem um SLA ali entre 24, 48 até 72 horas para ser atendida, né? Então, pensa nisso. A gente tem 2, 3 dias ali de espera apenas para alguém começar a revisar o roteiro de execução do script de banco, né? Após isso, o DBA vai atender essa task, vai fazer a análise de cada linha do script, vai checar o roteiro manualmente, e se existir algum ambiente, né, que muitas vezes também não é confiável, né, porque ele não é atualizado com a produção, ele vai testar os scripts, a execução desses scripts no ambiente de forma manual, novamente, né. Então, e havendo qualquer dúvida ali sobre o roteiro ou erro encontrado durante essa análise, execução do script, o DBA ele tem que voltar a task para o desenvolvedor ou para o solicitante, né? O solicitante vai ter que, nesse meio tempo, que ele já estava preparado para ver outras coisas, né? Ele já estava vendo outras tarefas, estava fazendo uma solicitação de outra entrega para o negócio, etc. Ele vai também ter que parar para ver essa solicitação do DBA, fazer a correção, enviar para o DBA novamente. O DBA vai ficar nesse ciclo, né, nesse processo ali de ida e vindas, né, que geralmente ocorre algumas vezes, até o script estar 100% apto e validado para ser executado na produção. E isso acaba gerando um estado de espera, né, e um gargalo muito grande ali na entrega do software. E além disso, né, se por algum motivo, alguma alteração passar por todo esse processo de revisão, for implementado em produção, e ainda assim, né, pode ocorrer algum problema que pode degradar o desempenho do banco, derrubar a aplicação, ou ainda pior, comprometer toda a parte de segurança e integridade dos seus dados e da aplicação, né? Legal. Então, resumindo o que o Malu falou, né, a gente acaba chamando esse gargalo entre as entregas aí de aplicações e bancos de dados de gap de velocidade, né? É provável que isso não seja uma surpresa para todos vocês, né? Mas não quando a gente fala aí de pacote de banco de dados, a gente tem sempre que tomar cuidado, porque a gente não pode se preocupar apenas com automação. Tá? Não basta automatizar todo um processo de deploy de banco de dados que a gente achar que esse problema, esse gap está resolvido. Muito pelo contrário, né? É preciso entregar com velocidade, tentando acompanhar ali as releases de aplicação, mas mantendo a qualidade e padrões definidos, né? É importante, assim, quando a gente fala de um fluxo de desenvolvimento, tem as equipes de desenvolvimento e as equipes de arquitetura, de QA e de bancos de dados que acabam se carregando de metas e objetivos diferentes. Os times de desenvolvimento trabalham com entregas, né, para atender as demandas de negócio. Então, eles trabalham com velocidade para entregar ali aquele projeto para atender a demanda de negócio. Já o pessoal de desenvolvimento, os DBAs, o pessoal de arquitetura, que precisam fazer análise desses pacotes, desses códigos, não necessariamente eles estão preocupados com a entrega, com a velocidade. Eles estão preocupados com padrões, qualidade, zelo do ambiente. Um arquiteto de dados, uma área de governança de dados que avalia scripts, ela está preocupada para saber se aquele pacote está dentro das diretrizes, normas que foram estabelecidas as normas corporativas que foram estabelecidas dentro dos fluxos de desenvolvimento.
Os DBAs, eles olham com um viés de manter o zelo do seu ambiente de produção. O pacote vai ser aplicado aqui em desenvolvimento, homologação. Muitas vezes esses ambientes não estão atualizados com os dados de produção, então o teste nesses ambientes ele não é tão confiável perto do que vai acontecer em produção, então eles têm que olhar, eles têm que ser criteriosos no conteúdo desses pacotes, porque o ambiente de produção, a consistência dos dados e etc., é o que vale para o DBA, que vale para a equipe de arquitetura. Eu tenho que manter o zelo do meu ambiente. Então, aqui a gente não fala apenas de automatizar. A gente tem que automatizar, a gente tem que levar velocidade, mas de uma maneira que seja confiável, que seja com qualidade e assim por diante, né? Então, a gente tem que sempre proteger o banco de dados. Porque um código mal aplicado, um código de aplicação, nós fazemos rollback, pegamos a versão anterior, né, do código e fazemos esse rollback. Agora, se é um código de banco de dados mal feito, corrompe um banco de dados, por exemplo, de produção, aqui a gente está falando agora de um negócio mais complicado, né? A gente pode afetar, inclusive, o ambiente de produção, consequentemente, o negócio da nossa empresa. Então, quando a gente fala de pacotes de banco de dados, deploy de banco de dados, no final das contas, tudo está em jogo, né? Então, banco de dados, a gente tem que olhar para o banco de dados não como um vilão, né, do nosso ecossistema ali, da nossa arquitetura como um todo dentro da TI. O dado, ele é a parte mais importante dentro das empresas modernas, né? A gente sempre fala que o dado é o novo petróleo, né? O petróleo do século XXI. Os dados nunca foram tão importantes como eles são hoje, e, consequentemente, os bancos de dados nunca tiveram um papel tão fundamental como eles têm hoje, né? Qualquer desastre a nível de banco de dados, principalmente em produção, é um pesadelo para todas as equipes aí, como eu falei, de DBAs, governança, produção, infraestrutura e assim por diante, né? E aí, quando a gente tem um problema no ambiente de produção por causa de um pacote que talvez tenha sido mal avaliado e chegou na produção e corrompeu o ambiente de produção, como eu falei, a gente pode até parar o negócio da nossa empresa, né? A maioria das mudanças que o negócio exige para os times de desenvolvimento, para a TI, possuem alterações de bancos de dados, que por sua vez acabam virando, então, o gargalo, visto a complexidade, volume, as bases de dados são cada vez maiores, cada vez mais complexas, e aí nós estamos falando de fontes de dados heterogêneas, uma aplicação pode consumir dados de diversas tecnologias, dados estruturados, dados não estruturados, bancos de dados relacionais, bancos de dados NoSQL, enfim, cada vez mais está complexo, né? E as empresas não podem mais conviver com atrasos em seus projetos, né? Elas precisam responder rapidamente às ameaças e oportunidades de mercado, e isso exige mudanças nos diferentes níveis de arquitetura. O processo de mudança de banco de dados precisa ser modernizado, automatizado, para que funcione de forma integrada ao pipeline de aplicação, eliminando os gargalos e atrasos, né? Então, fazer aí, no final das contas, com que aplicação e banco de dados caminhem aí na mesma velocidade, né? E qual que é o real impacto, né, gerado com todo esse atraso, né? Até vou convidar novamente meu colega Paulo Maluf para passar por cada um desses itens. Isso aqui é um estudo global feito por algumas empresas, tá? No que diz respeito a todos esses pacotes aí de bancos de dados contido nessas GMUDs, RDMs e assim por diante. Legal. Então, acho que iniciando ali pela citação, né? O tempo de espera fica mais longo e as implantações de bancos de dados ficam mais difíceis à medida que os ciclos de desenvolvimento da aplicação ficam mais rápidos, né? Então, bem do que a gente falou no início da apresentação, né? Com as empresas iniciando ou em processo ali de transformação digital, adotando metodologias ágeis, cultura DevOps, saindo ali de um modelo do mundo monolítico para um mundo de microserviço. Esse gap, né, entre o deployment da aplicação e o banco de dados está se tornando cada vez mais evidente, né? E isso fica bem claro quando a gente começa a ler ali os highlights da pesquisa, né? Por exemplo, 71% dos desenvolvedores relatam que metade das alterações de banco de dados exigem uma alteração no próprio banco, né? Então, isso é muito relevante, né? 71% de todas as mudanças ali tem, pelo menos, algum tipo de alteração no banco de dados. 91% dos desenvolvedores relatam retrabalho com banco de dados, né? Várias vezes, antes de serem liberados para produção. Então, isso daí ainda corrobora muito com o que a gente falou no início também, daquelas idas e vindas entre uma análise do DBA e a área solicitante, né? Até resolver todos os problemas ali, os gaps dos scripts. E 81% dos problemas de produção causados por uma alteração do banco de dados levam
uma ou mais horas para serem resolvidos, né? Então, nesse último item, eu até gosto de falar, né, que eu tenho um caso meio trágico, assim, para contar, quando uma fábrica de software, né, que trabalhava com a gente solicitou um update, né, olhando à primeira vista era um update simples, um update sem muita, sem muito maldade ali, né, em uma tabela, né, alterando só algumas dezenas de linhas, e no final das contas a gente descobriu ali que era uma tabela de configuração, core do sistema, parou a aplicação ali no horário comercial, e a gente teve que fazer um restore de uma base de 5 teras, porque o script de rollback também estava errado. Então, imagina isso, a gente fez um restore de uma base de 5 teras por causa de uma tabela que tinha algumas linhas ali, umas dezenas de linhas que foram alteradas, né? Então, por conta desse script, a primeira vista simples e bobo, né, que não deveria causar nenhum impacto no ambiente, né, o ambiente ficou fora por mais de 4 horas, até a gente conseguir fazer toda a parte de restore do banco, fazer o export da tabela, o import da tabela, e depois estabelecer todo o ambiente, né. Então, o que eu gostaria de falar aqui, né, que essa necessidade de automação é latente, né, tanto que 96% dos entrevistados ali dizem que precisam acelerar a mudança do banco de dados, e 93% dizem que eles enfrentam um desafio para isso, né? Mas o que é legal ficar claro que quando a gente fala de automação de código de banco de dados, não é simplesmente execução, não é simplesmente aplicar o script, ele vai muito além disso, né? E é bem nesse ponto, né, que a gente vai acompanhar um pouquinho mais para frente aqui da apresentação, que o Liquibase se diferencia de qualquer outra ferramenta do mercado, porque ele não é apenas um executor, ele é muito mais que isso, tá? Legal. Pensem assim, né? Mais de 70% dos pacotes que vão para produção possuem alterações de banco, né? Mais de 80% dos problemas em produção são causados por alterações mal sucedidas, né? Por mais que a gente tenha automação, por mais que a gente tenha velocidade, se a gente não tiver uma questão de qualidade, de manter o zelo, de QA, né, de Quality Assurance em si, esses problemas que ocorrem em produção, eles podem continuar ocorrendo mesmo quando a gente tem velocidade somente e automação, né? Por mais que esses pacotes passem por uma triagem ali de avaliação, são pessoas, são seres humanos que avaliam. Toda ação humana pode ter falha, né? Então pode ter, nesse caso que o Maluf citou, que aconteceu com ele, o script, inclusive, pode ter sido avaliado por alguém, né? Mas mesmo assim foi aplicado em produção. E ainda além dos pacotes, né, que seguem os fluxos tradicionais para ser aplicados em produção, todo mundo sabe que existem as famosas emergenciais, as GMUDs, RDMs emergenciais. Preciso aplicar urgente em produção. E a gente sabe que essas emergenciais, muitas vezes, elas pulam etapas por conta da velocidade da urgência de deploy, e aí também pode ter alguma coisa que pode corromper todo o seu ambiente de produção, né? Enfim, o desafio é grande, né? E aí, então, agora a gente entra com o Liquibase, ele vem aí para agregar valor nesse sentido dentro dos clientes, tá? Com essa codificação com máxima velocidade, né? Colaboração livre entre todas as equipes, então integrar as equipes de desenvolvimento, Quality Assurance, arquitetura, os DBAs, entrega continuamente com total confiança, então assim, normas, diretrizes, padrões que são definidos podem ser colocados na solução como Liquibase, validados, então validados para que todos os pacotes tenham confiabilidade, sejam seguros e estejam dentro aí das normas e diretrizes das empresas. Então aqui agora, a partir de agora, nós vamos falar de um cenário de velocidade, de automação, mas de qualidade e confiabilidade nos nossos pacotes, tá? E quem é a Liquibase, né? A empresa em si, Liquibase. Não sei se vocês sabem, mas a Liquibase ela foi criada em 2006 como uma biblioteca open source, né, para rastrear, gerenciar e aplicar mudanças em esquemas de banco de dados, né? Desde então, criou-se uma comunidade grande de Liquibase ao redor do mundo, né? E o Liquibase se tornou a solução de código aberto mais popular do mundo para controle e versão de banco de dados, né? Ele já foi baixado mais de 15 milhões de vezes e mensalmente a média de downloads do Liquibase está na casa dos 800 mil, né? Muita gente baixa, muita gente testa e muita gente usa o Liquibase, tá? E aí,
Em 2014 foi fundada a empresa Lickbase Enterprise, tá? É uma licença que agrega valor, tem como base o Lickbase, que é usado nessa comunidade, mas aí ele trouxe artefatos adicionais ali, como essa parte toda de confiabilidade, de qualidade, de padrões, normas e etc., que eu coloco dentro do Lickbase, e aí ele deixa de ser apenas um gerenciador, né, um executor de scripts, para ser um gerenciador e executor de scripts com inteligência, com tomada de decisão e que incorpore regras que sejam pré-definidas aí dentro das empresas, tá? Agora a gente vai falar de mudanças automatizadas, como seria um mundo aí com mudanças automatizadas dentro dos nossos bancos de dados, né? Então, no final das contas, a ideia central do Lickbase é tratar o código de banco de dados da mesma maneira que o código da aplicação, né? Então, agora a gente transformar isso tudo numa única coisa, tá? E aí, novamente, convido o Paulo Maluf para dar um exemplo prático de como funcionaria esses dois pipelines, banco e aplicação, andando juntos. Legal. Então, a gente analisando esse slide novamente, né, a gente pode perceber ali que aquela parte da separação entre o pipeline e da aplicação e do banco de dados não existe mais, né? Então, vamos tentar imaginar novamente esse pipeline da aplicação com os códigos do banco, né? O desenvolvedor ele vai terminar o seu código, vai terminar ali a feature que ele precisa fazer, a história dele, né? Ele vai fazer um commit, esse commit depois ele vai fazer um pull request ou um merge request, né? Isso vai iniciar um hook ali na ferramenta de orquestração, como o Jenkins, o GitLab, ali responsável pela parte do CI/CD. A partir disso, vai ter um step para fazer um build da aplicação, depois um outro step para ter o build dos artefatos da aplicação, né? E armazenar esses artefatos ali num JFrog, no Nexus, e depois um outro step fazer o deploy no ambiente de teste, QA, e assim por diante, ou até produção, né? Se for um deploy automatizado de fim a fim. Então, da mesma forma ali, que o desenvolvedor utiliza uma ferramenta de source code control ali, como um Subversion, um GitHub, um GitLab, um Bitbucket, por exemplo, para gerenciar o código da aplicação, ele também vai utilizar o mesmo source code control para o código do banco de dados. Vai unir o pipeline da aplicação com o banco numa coisa só. Ele vai parar de tratar o código da aplicação do banco como uma coisa separada, que ele envia via ticket, envia via e-mail, não. Ele vai começar a tratar junto com o código da aplicação, dependendo no mesmo repositório, numa pastinha separada ali, com todos os scripts, etc., do código do banco, né? Então, o que vai acontecer? O desenvolvedor vai fazer um commit no código, o Jenkins, por exemplo, vai ter um novo step ali, que vai chamar o Lickbase. O Lickbase ele vai coletar os scripts referentes àquele commit, ele vai fazer uma organização dos scripts, né? Ele vai saber se ele vai executar um DDL primeiro, antes de um DML, por exemplo, né? Para criar a primeira tabela, para depois fazer o insert. Ele faz uma análise do código, ele gera um artefato também imutável, daquele código, né, podendo integrar também com o seu gerenciador de artefato ali do Nexus ou JFrog. A partir disso, vai ter um novo step, onde o Lickbase vai fazer um teste de implementação desse artefato, que a gente chama de forecast. Então, ele vai subir um modelo do banco de dados em memória e aplicar o script nesse modelo, né? A partir disso, o processo é validado ou não, e o próximo passo seria fazer o deploy automático do ambiente que você definiu ali, como um ambiente de teste, QA e produção. No próximo slide, eu vou falar um pouquinho dos diferenciais. Você consegue mudar para mim, por favor? Legal. Então, ali, quando a gente falou no anterior, né, eu falei algumas coisas. Faz uma análise, faz o forecast, a parte dos artefatos, né, do código do banco, né? Então, esses são os diferenciais do Lickbase, né? Vou começar do início ali, do primeiro diferencial. O primeiro diferencial é o suporte a uma ampla variedade de plataformas de banco. Então, ele tem suporte a Oracle, SQL Server, MySQL, Postgres, DB2, MongoDB, Cassandra e várias outras extensões ali que a própria comunidade acaba contribuindo também, que a gente consegue integrar junto com a plataforma do Lickbase, né? Independente disso estar ser um serviço na nuvem ou um serviço no seu on-premise.
O segundo diferencial, que é o core ali do processo de vídeo do Liquibase, é o packager, né, que é o empacotador de código do banco, né? Então, o que ele faz? Ele converte os scripts ali SQL no que ele chama de change sets. Então, ele vai analisar cada linha ali, converter e catalogar esse item dentro do change set. Após isso, ele tem uma outra feature, né, que seria o terceiro diferencial, que é na minha visão, é o cérebro ali do Liquibase, que é executar o Dynamic Rules. Esse Dynamic Rules é onde ele garante o padrão de qualidade do código definido pelo DBA. Então, por exemplo, regras de compliance, regras de nomenclatura, cheques padrões, como se uma tabela possui PK, se o índice, se existe um índice numa FK, se a tabela de nomenclatura, se uma tabela começa com T, se o índice começa com PK underline, esse tipo de coisa que geralmente o DBA exige ali por uma regra de compliance, etc., da empresa, esse Dynamic Rules ele vai garantir a execução disso, né? Então, a partir disso, é gerado um artefato imutável que é armazenado dentro de um repositório de artefatos X que você escolher. O quarto diferencial, né, do Liquibase é a parte de previsão de mudanças, é o que a gente fala do forecast. Então, o que acontece? O Liquibase ele vai subir um modelo em memory do seu banco de dados, baseado no seu dicionário. Então, e a partir disso, ele vai determinar quais change sets que vão ser executados nessa mudança, né, se eles já foram executados ou não, se precisa criar tabela, se não precisa, etc. E ele vai simular essa execução dentro desse modelo em memory. E a partir disso, com essa simulação, ele gera um relatório completo ali dos impactos das alterações. E o último passo ali, o último diferencial, é o painel centralizado, né, com o status de todas as alterações, relatórios para fins de auditoria, melhoria de processo. Então, você vai ter uma rastreabilidade de tudo que foi alterado do seu banco, quando foi alterado, quem alterou, quais os scripts que foram executados, etc. E, a partir disso, você tem a pronta entrega ali, no caso, por exemplo, de uma auditoria da empresa, né? E esses são os principais diferenciais. Pode assumir aí, Muniz. Legal. O interessante aqui a gente retorna lá atrás, quando eu mencionei da questão de automação, velocidade, né? Que não é suficiente, porque a gente precisa que todos esses pacotes sejam confiáveis, né? Então, esse motor de regras dinâmicas, previsão de mudanças, eles são muito interessantes porque a gente consegue colocar diversas regras, normas dentro do Liquibase e ele fazer essas validações para nós, né? Então, a gente coloca aí regras desde de modelagem de dados, padrão de nomenclatura, melhores práticas de criação de estrutura. Bom, vou criar ali uma foreign key, dá um exemplo bem técnico, tá, gente? Mas eu vou criar uma foreign key entre duas tabelas. É interessante que o campus utilizado nessa foreign key seja indexado, porque a gente sabe que isso aí, para performance em ambientes transacionais ou LTP, são mais interessantes. Enfim, são coisas que a gente consegue colocar lá e se aquele script, aquele pacote não tiver aderente a essas regras, ele vai já sinalizar para o desenvolvedor, aqui não está ok. A gente pode ir mais além, a gente até vai falar um pouco mais disso num webinar futuro, mas dando um spoiler para vocês, a gente consegue validar, criar níveis de criticidade nos scripts de acordo com o que ele vai alterar de dado. E aqui a gente está falando mais de comandos propriamente dito DML, né? Então, assim, criar semáforos onde, poxa, se essas tabelas aqui forem alteradas por qualquer que seja o comando DML, é um ponto de atenção, talvez um double check visual, manual, deva ser feito, por exemplo, por um DBA, ou mesmo por volumetria, tabelas com quantidades de registros superior a tal, a X, 1 bilhão de registros, 10 milhões, que seja. Eu coloco ali também um fluxo alternativo, onde vai passar por uma triagem, onde será verificado por um DBA. Enfim, todas essas melhores práticas, essas regras e esses desvios de fluxo de acordo ali com o cenário, é possível a gente colocar dentro do Liquibase para a gente aí ter a confiabilidade e garantir ali o zelo do nosso ambiente produtivo propriamente dito, tá?
Então, Database DevOps, tá? É aí a missão, é a mensagem que o Lickbase tem para passar para os nossos clientes, tá? Então, automatizar tudo usando o mesmo processo de entrega dos códigos e aplicações, transformar isso tudo num único pipeline, tá? Permitir a fácil fusão de alterações de bancos de dados de diversas fontes, né? A gente sabe que pacotes de banco de dados, como eu falei anteriormente, sistemas rodam de múltiplos tecnologias de armazenamento de dados. Então, eu posso transformar tudo isso num pacote, fazer todas essas validações, automações, velocidade, etc., com scripts que rodam no Oracle, no MongoDB, no Informix, no DB2, no SQL Server e assim por diante. Né? Testar tudo cedo e frequentemente. Então, eu testo primeiro, valido primeiro, antes que aquele pacote seja enviado para uma outra área, e aí ter aquele cenário de retorno, e aí começar a gerar atrasos e assim por diante, né? Construir uma vez, implantar muitos usando artefatos, né? Definir processos para visibilidade, consistência e confiabilidade também, né? Novamente, tratar o código de banco de dados e aplicação como uma coisa só. Fazer pequenas mudanças incrementais no banco de dados, aquela coisa, quando você trabalha num nível de automação desse, você não precisa mais ter pacotes gigantescos, né? Pacotes gigantescos que tem muita coisa armazenada de banco de dados, a gente sabe que se uma vírgulazinha daquele pacote der problema no banco, eu tenho que fazer um rollback. Então, até melhor, uma boa prática hoje, inclusive de mercado, que esses pacotes de bancos de dados, eles sejam quebrados em pacotes menores, né? O impacto é menor, e se eu tiver o impacto e tiver que fazer um rollback, o rollback vai ser mais tranquilo, um pacotão lá com muita coisa, se der problema, o cenário é grave. Acho que todo mundo aqui já teve uma experiência nesse sentido, né? Versionamento de alteração de bancos de dados, né, para controle granular dos recursos, atendimento nos ciclos de feedback rápido e fornece ambientes aí para produção, para desenvolvimento de mudanças. Isso é bem legal. Com o Lickbase é possível você testar esses pacotes aí em cenários near real time, próximos da produção, né? Quando a gente trabalha com teste, validação em ambientes mais próximos do ambiente produtivo, mais confiável tirar aquela famosa frase, o pacote funcionou em dev e homologação, mas deu problema em produção, né? Quantas vezes a gente já não viu isso por aí, tá? Então, no final, assim, a entrega de valor do Lickbase para as empresas, ela atinge todas as áreas ali dentro da TI, né? Desde o pessoal de desenvolvimento, passando pelos DBAs, que são aí os responsáveis por aplicá-los, no final das contas, em ambiente de produção, galera de DevOps e arquitetura também, né? Para melhorar o fluxo ali, maximizar o impacto do negócio. Aí a gente está pensando aí em aceleração do negócio, tirar atrasos nas entregas e assim por diante. E para os executivos, né, entregar funcionalidades que mudam o jogo e impulsionem a transformação digital. Então, o que a gente busca levar para os clientes, agregar valor com o Lickbase, né, é a questão realmente de transformação digital, ajudar os clientes dentro dessa jornada. Tá? Aqui tem alguns diferenciais de tipos de licença do Lickbase, tá? Começando no Lickbase Community, mais uma vez eu vou chamar o Maluf para ele passar para vocês aqui alguns diferenciais entre cada tipo de licença, tá? Legal. O Lickbase, como vocês sabem, a gente falou no início, é open source, né? Então, ele é open source baseado ali na licença da Apache V2, né? Então, se você não conhece o Lickbase, nunca utilizou o Lickbase, você pode, terminando aqui a webinar, você pode ir lá no site, baixar gratuitamente ali no site lickbase.com e já começar a utilizar os de mesmo, né? Então, você já vai ter todas as opções ali de rastreamento, versionamento, garantia ali de facilitação ali no código, né? Integração com o Lickbase Hub, que é uma parte de relatório web que você consegue ter também. Então, se você não conhece, tem vontade de automatizar esse ambiente, para aqui, terminou o webinar, já vai no site, já baixa, instala e começa a brincar. Também tem um site do Lickbase, que é o University Lickbase, que também tem a parte de curso. Então, você pode fazer um curso básico ali para conhecer um pouquinho melhor, se aprofundar mais de como o Lickbase funciona, tá? O Lickbase Pro é a versão licenciada ali
do community, né? Então ele tem algumas funcionalidades a mais do que o Liquibase Community, que é o open source, né? Ele possui, por exemplo, suporte a funções, procedures, packages, que não tem esse suporte na versão community, né? Você consegue com ele fazer rollbacks direcionados por um change set específico. Então, uma coisa que diferencia do community para o restante das outras versões se eu tiver que fazer um rollback, geralmente a gente faz o rollback de tudo. No community a gente tem que fazer o rollback de tudo. Então, se eu tive uma alteração, criei uma tabela, criei algumas funções, índices, etc. Se eu quiser só voltar um item específico ali, daquela mudança que gerou o problema, não dá para fazer com o community. Você teria que utilizar o Liquibase Pro. O que mais? Ele também possui suporte limitado ali ao Liquibase Hub, então você consegue colocar quantos bancos de dados que você quiser ali no Hub. No Liquibase Community ele é limitado, se eu não me engano, a 20 bancos, alguma coisa assim. E a partir disso tem o Liquibase Business, né, que possui tudo do Liquibase Pro, mais algumas outras funcionalidades, né, como poder utilizar projetos estruturados, com pipelines, configurações comuns, assistentes de conjunto assistentes de change sets ali para você conseguir fazer a transformação do seu change set de forma mais fácil, relatórios ali prontos para auditoria e um outro painel de monitoramento baseado na web. E por fim, ali a cereja do bolo, né, que é o que a gente falou bastante das funcionalidades nessa apresentação, que é o Liquibase Enterprise, que ele possui tudo isso das versões anteriores, mais o cérebro, né, que são para garantir ali a parte do compliance dos códigos com Dynamic Rules, a simulação das mudanças com zero impacto ali com a parte do forecast, os status, relatórios mais avançados ali de auditoria, e também possui uma interface web ali para te ajudar a administrar toda a parte de conversão dos change sets e aplicar, por exemplo, os scripts do seu pipeline. Então, o Liquibase Enterprise é interessante também que cada desenvolvedor ele pode ter um Liquibase instalado na máquina dele, e ali, a partir dali, ele pode startar o processo para fazer a validação, o forecast, etc., do seu código. Ele não precisa esperar enviar para o DBA para entrar toda a parte do pipeline, etc. Ele consegue fazer isso um passo antes do próprio servidor, no próprio desktop dele. É bem, bem legal. Boa, Maluf. Aqui algumas referências, tá, pessoal, de clientes que já usam o Liquibase, principalmente o Enterprise, tá, e algumas plataformas suportadas e parceiros da Liquibase, tá. A gente tem um depoimento que é bem interessante, né, de um gerente, de um executivo da NBC, uma das maiores companhias de comunicação lá dos Estados Unidos, né? E eles tinham necessidade de reduzir o ciclo de lançamento de um aplicativo deles de 5 semanas para 2, né? Só a parte de banco de dados levaria 2 semanas. Então era algo praticamente impossível para eles conseguirem. Eles utilizaram o Liquibase para fazer toda essa parte do pipeline de pacotes de bancos de dados, atingiram lá os seus objetivos e conseguiram atender a área de negócio, a demanda, e fazer a entrega aí dentro das 2 semanas que eles tinham estipulado, tá? Bom, o que a gente tinha para falar de conceito do Liquibase, tá? E alguns diferenciais, acredito que a gente tenha passado. Obviamente, a gente tem 40 minutos apenas para fazer esse bate-papo. A gente não abordou todos os casos de uso da plataforma, tá? Agora, nesse final, a gente ainda tem mais uns 15 minutos, né? A gente deixa aberto aqui para vocês fazerem perguntas. Como eu falei no começo da apresentação, se vocês quiserem agendar uma demo ou um teste prático no ambiente de vocês, é só entrar em contato. Imagino que alguns aqui nos conheçam, tenham nossos contatos, ou pode colocar no chat o e-mail e etc. O pessoal que trabalha aqui com a gente mais da área comercial entrará em contato com vocês e agendar essas agendas. Acho que agora a gente pode ver se tem alguma pergunta aí do pessoal, e eu Temos sim, Muniz, aqui para responder. Tá? Legal, Muniz, parabéns aí pela apresentação, você é o Maluf, muito bacana. Obrigado. A gente tem algumas perguntas aqui, uma delas eles estão questionando, querem entender um pouco melhor como que é essa parte de subir o banco de dados em memória para testar o comando que vai ser executado. Vocês conseguem detalhar um pouco melhor essa etapa do processo? Consigo.
Ele tem algumas maneiras de ele fazer isso, tá? Mas basicamente ele pode pegar, ele vai ser executado ali num ambiente, né, não produtivo. Ele vai passar ali pelo seu pipeline, aí tem um ambiente de dev, homologação, até mesmo um pré-prod, tá? Ele tem a inteligência de pegar os metadados que você vai atualizar naquele script, quando a gente fala aí de DDL, por exemplo, né? Subir esses artefatos para a memória e fazer todo tipo de validação desse pacote em memória para validar se está tudo ok, né? O bom de você fazer isso é que se tiver algum problema, eu não preciso rodar um rollback depois, né? Então, assim, subir memória, testo, valido, se eu ver se algum problema de sintaxe semântica ou alguma coisa do tipo, ele verificar que vai dar problema, ele nem aplica esse script e você não precisa executar rollback. Tem um outro tipo que é questão de quando eu manipulo dado, né? Ele sobe também em memória tabelas com dados e aí você simula execuções em nível de DML, como updates, insert, delete e assim por diante, né? Isso é interessante também porque quando você trabalha com DML, você, por exemplo, faz um update e não dá certo e tem que fazer um rollback, em memória você não precisa executar aquele rollback, você pega de maneira proativa o problema, ajusta e testa de novo até que você faça um commit efetivo no seu banco de dados físico, tá? Vou dar um spoiler aqui, tá? A gente vai, daqui algumas semanas, daqui 3 ou 4 semanas, a gente vai fazer um outro webinar envolvendo Liquibase e Delphix, que é uma outra solução que a gente trabalha. E aí a gente faz esses testes, é possível integrar essas duas soluções, tá? Aí os testes são feitos em VDBs, para quem conhece o Delphix, sabe do conceito de virtualização. A gente consegue fazer esses testes em VDBs que podem ser bem near real time, então pacotes críticos eles podem ser executados, aplicados e simulados numa base praticamente idêntica da produção, só que aí, no caso, é um VDB que o Delphix apresenta. Tá? Legal, Muniz, obrigado. Tem uma outra pergunta aqui. Para o Liquibase, precisamos ter scripts de ida e volta? Ou ele cria uma versão interna do estado do banco no momento que for executar as alterações? Quer responder essa, Maluf, ou Muniz? Fique à vontade. Posso falar? O Liquibase, quando a gente faz a primeira configuração, né, dele, né, a gente starta ele a primeira vez, ele vai pegar todo o seu modelo de dados, né, todos os seus metadados. Então, ele tem todas as informações de tabelas, índices, colunas, procedures, funções, etc. dele. Então, em alguns casos de scripts, por exemplo, de DDL, criação de tabela, criação de coluna, ele consegue fazer o rollback, sim. Mas tem alguns casos que são um pouquinho mais complexos, né, que você precisa garantir uma certa integridade entre um dado e outro, por exemplo, de um delete, um insert, que talvez que ele não faz isso. Então, tem alguns casos que ele consegue fazer o script de rollback, então você cria um script só para aplicar o deployment e ele já gera o seu script de rollback, mas em casos mais complexos ali que dependem de regras de negócio, né, ele não consegue atender nesse caso. Legal, Maluf, obrigado. Uma outra pergunta aqui. O Liquibase, ele testa a performance do banco? Sim, testa. Você, como eu falei, você pode colocar semáforos ali para tomadas de decisão, caso a performance ou o tempo de execução passe um limite que você coloque ali. Então, tem um script aqui que se levar mais de 3 minutos, mais de 10 minutos, pode ser considerado um script crítico, tá? Então, ele testa a performance, obviamente, para você testar a performance, não basta você executar ali no seu pipeline a execução daquele script, você não vai simular essa performance num ambiente, por exemplo, que tenha poucos dados, ou seja, um ambiente com dados enxutos, né, que tenha ocorrido um expurgo, alguma coisa nesse sentido. Se você tiver, assim, um ambiente próximo da produção, com uma volumetria próxima, é possível você fazer testes de performance, você criar esses semáforos, alertas, etc., para caso a performance daquele script ultrapasse limites que você coloca ali dentro. Isso aí sim ele faz, e é até uma feature bem interessante. Maravilha. Uma outra pergunta, qual que é a configuração mínima para rodar o Liquibase? É uma configuração bem simples, tá? O Liquibase, ele é
é basicamente um client ali, é basicamente um desktop, ou nada muito complexo, sei lá, uma máquina com 4 CPUs e poucos gigas de armazenamento. É um desktop comum, não precisa de nada muito complexo. Ele é bem simples para rodar. Show. Uma outra pergunta aqui. Como funciona a integração entre o Liquibase e o Jenkins? Bom, o Liquibase ele tem já um plugin já específico para o Jenkins. Então, quando você for fazer uma configuração, você faz a instalação do plugin e todos aqueles passos que a gente falou de forecast, de deploy, de fazer um diff, por exemplo, você consegue fazer via um step no Jenkins. Então, você cria um step que vai chamar o Jenkins não, desculpa, que vai chamar o Wikibase e você passa os parâmetros de base de destino que ele vai fazer, vai aplicar essa mudança. Então, é bem tranquilo. Em 5 minutinhos, você já tem configurado ali o Liquibase no Jenkins. Show. Temos mais 2 perguntas aqui. Uma delas é, Liquibase é compatível com base de dados PaaS, exemplo, Amazon RDS? Sim, sim. Que nem a gente falou no início ali durante a apresentação, o Liquibase é independente se o banco está na nuvem ou no premise, ele tem suporte, tá? Então, o Amazon RDS ele com MySQL, Postgres, que roda no final das contas ali por trás dos panos, ele também tem suporte. Até voltei o slide aqui, tá? Então, assim, múltiplas localidades, tá? Os bancos de dados e diversas tecnologias que são suportadas. Então, pode ser um PaaS, um IaaS, um RDS, Azure, AWS, onde estiver o banco, qual for ali o SGDB, né? A tecnologia, ele é compatível. Legal. E a última pergunta que temos aqui é, Liquibase funciona com Brands? Qual que foi a pergunta? Desculpa. Liquibase funciona com branch? Um branch? Para você criar um branch? Sim, sim. Da mesma forma, é o que a gente falou ali no início, né? Você vai tratar o código da sua aplicação do banco de dados da mesma forma que você trata o código da aplicação. Então, não é o Liquibase que vai fazer o branch, né? O Liquibase, você vai ter o seu source code control ali, seu Git, por exemplo, vai criar o branch, e a partir disso você vai chamar o Liquibase para fazer todas as análises do código, aplicar o código no seu ambiente, fazer a parte do forecast, por exemplo. Então, quem faz o branch em si vai ser o seu Git, por exemplo, mas ele tem total compatibilidade e é interessante até que você utilize essa ferramenta, faça o branch para você conseguir deixar organizado ali o seu desenvolvimento. Legal, tem mais 2 aqui perguntas que surgiram. Caso eu tenha mais de 20 databases e queira usar a versão Open, eu deveria ter mais de um Liquibase instalado? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu não tenho certeza se existe uma limitação por quantidade de databases no Open. Mas eu acredito que não. Na versão Enterprise, ele suporta diversos pipelines contendo diversos bancos de dados. A versão Open é interessante, a gente pode Alex, a gente pode sim dar uma olhada e ver se tem algum tipo de limitação em número de databases ali, tá? Mas já te antecipo que na Enterprise não tem nenhuma limitação de databases e pipelines, tá? Eu ganhei uma cola aqui, não tem limitação de quantidade de databases, a única limitação é de feature. Então, aquela feature do rollback direcionado, o Dynamic Rules, Forecast, etc., não tem na versão Open Source. Legal. Tem mais uma aqui. Vocês têm alguma ideia de como integrar o pipeline de aplicação e banco de dados utilizando a versão Community, entregando a mesma feature de aplicação e banco em repositórios diferentes? Sim, acho que é algo que a gente pode conversar fora aqui do webinar de como fazer, mas é totalmente possível. A única coisa é que você não vai ter a parte das features que seria o cérebro, né, a inteligência. Então, no final das contas, você vai ter um validador ali que você vai ter todo o rastreamento dos códigos que você está executando, você consegue fazer um diferencial entre o seu ambiente de desenvolvimento, como homologação, por exemplo, mas a feature ali do Dynamic Rules, o Forecast, etc., você não vai ter essa feature habilitada, né?
Então, você pode fazer com algumas coisas mais básicas, eu acho que entre um ambiente de dev e QA, mas não totalmente automatizado, tipo, fazendo um dev QA produção, por exemplo, porque aí você não vai ter como validar a parte de compliance, nomenclatura e etc. Legal, Maluf, obrigado pela resposta. Bom, galera, acho que com isso a gente concluiu aqui todas as perguntas que foram feitas. Agradeço aí mais uma vez em nome da Expert a participação e interesse de todos em nos ouvir e conhecer o Liquibase. Os nossos contatos, vocês possuem caso de dúvida ou interesse em aprofundar ou fazer um teste, um hands-on, a gente está à disposição. Obrigado, Maluf e Muniz. Obrigado, Lucas. Obrigado, pessoal, pela presença de vocês, pelas perguntas. Toda pergunta agrega valor. Esse foi o primeiro webinar que nós fizemos. Nós teremos aí nas próximas semanas, mais ou menos no mesmo dia, no mesmo horário. Vocês provavelmente vão receber o invite do nosso próximo webinar, tá? Dando um spoiler, sobre Delphix, falando aí de agilidade, acelerar projetos e também compliance com a LGPD, que é o tema mais em evidência hoje em dia, tá? Então, agradeço aí o tempo de todos vocês e que todos tenham aí uma boa tarde, bom trabalho a todos. Legal. Acho que eu só queria fazer um complemento aí do próximo webinar, porque ele é quase que uma continuidade da nossa apresentação hoje de Liquibase, né? Porque o Liquibase, ele trata o código da aplicação em si. E o próximo webinar a gente vai falar do Delphix, que ele trata a infraestrutura, ele vai tratar ali aquele problema de gargalo da infraestrutura do seu banco de dados, né? Então, você conseguir entregar bancos de dados de terabytes, questões de minutos, utilizando só alguns gigas ali da sua infraestrutura. Então, os dois ali, no final das contas, agrega muito valor ali para a área de banco, para o seu negócio e para a empresa em si, tá? Então, é quase que um complemento de um para o outro. Não à toa, teremos um webinar para falar dos dois juntos, né? Liquibase e Delphix. Legal. Legal, pessoal. Obrigado a todos. Pessoal, valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.